Nesse vídeo, nós vamos discutir sobre energia da perspectiva aqui de mudanças de referencial. Então, a gente viu ao longo do curso, lá desde o início da parte de fundamentos, que o problema central da mecânica está encapsulado nessa equação aqui, que é uma equação diferencial de segunda ordem. Ou seja, a ideia é que a aceleração é uma função de posições e velocidades, e então, para você, com o conhecimento dessa função força, permite que você preveja o movimento. Agora, a gente aprendeu a resolver isso em vários casos modelares aí, fundamentais e exemplares ao longo do curso, mas a regra, na verdade, a gente não conseguia resolver essa equação. Então, muitas vezes, para a gente conseguir resolver essas equações, a gente viu que era muito útil a gente ter o conhecimento de certas grandezas conservadas. Uma das mais importantes era a energia. Então, se a força for conservativa, em uma dimensão isso significa que a força depende só da posição, a gente viu que o conhecimento do U de x possibilita que você resolva completamente o problema. Em forças centrais, a gente viu também que a simetria por rotação e o fato da força apontar sempre no mesmo ponto do espaço garante que também tem uma energia conservada, que a gente usou para, por exemplo, conseguir resolver aqui, encontrar a órbita para uma força central qualquer. Então é muito útil, realmente, para esse programa da mecânica, você encontrar, quando possível, grandezas conservadas. E o que acontece é que a gente agora, nas últimas aulas, viu que em referenciais não inerciais, a gente tem que a gente ainda pode escrever uma equação como essa, desde que a gente introduza aqui a noção das forças de inércia. A gente viu que são forças que muitas vezes é conveniente a gente trabalhar nos referenciais não inerciais, e aí essas forças de inércia têm muita física. A gente usou elas, por exemplo, para explicar aqui um pouco da maré, para entender um pouco ali dos furacões. Então, forças de inércia têm uma física muito rica. E aí a ideia é a seguinte: se você salvou essa equação, você salvou a consequência dessa equação também. Então, por exemplo, a partir dessa equação a gente demonstrou conservação de energia quando a força satisfizesse lá os critérios de força conservativa. E essa demonstração foi baseada na demonstração do teorema do trabalho de energia, que vale sempre, que é a ideia de que a variação de energia cinética da partícula vai ser o trabalho da força resultante que atua nela. Então, isso, se você salvou essa equação, você tem que salvar essa consequência, desde que, agora, você tem que perceber que o trabalho inclui também o trabalho das forças de inércia. E aí a gente vai usar isso para fazer aqui nesse vídeo algumas discussões a respeito aí de como é que fica, por exemplo, a questão de conservação de energia em referenciais não inerciais. Já um resumo aqui importante, quer dizer, esse teorema vale sempre, desde que você bote o trabalho da força de inércia, e algumas vezes a gente vai poder transformar o teorema do trabalho de energia cinética em uma lei de conservação. E aí é que a gente vai ver quando que a gente pode fazer isso. Então aqui um lembrete das coisas que a gente viu nos últimos vídeos. Eu vou falar de maneira bem breve, peço qualquer dúvida vocês revejam vídeos anteriores. O que caracteriza um referencial, né, é você fornecer ali uma origem e fixar os eixos, fornecer esses eixos aqui que vão te permitir fazer as medidas de posição no seu espaço, e além disso relógios também estão implícitos aqui que te permitam medir o tempo. E se você quer estudar o movimento de um referencial com relação ao outro, quer dizer, imagina que esse referencial é R inercial, por hipótese. E aí você agora tem um outro referencial R'. Em princípio ele vai estar se deslocando e girando, pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente viu que a análise é mais simples, você separa. Então você pode ter aqui esse referencial R', que a origem está se deslocando com relação ao R, com essa função R de t, mas os eixos eles estão fixos, eles não estão rodando. Eles não precisavam estar exatamente paralelos, mas tudo bem. Mas o ponto é que eles não estão girando um com relação ao outro. E aí, se você tem uma partícula aqui qualquer, e você quer descrever o movimento dessa partícula, com relação ao R ou ao R', ao referencial R ou ao R', você tem que a aceleração com relação ao R' vai ser a aceleração com relação ao R menos o R dois pontos. E aí, se esse R' é não inercial, então é porque ele está acelerado com relação ao inercial, esse R dois pontos não vai ser zero, ele é a aceleração entre os referenciais. E a gente viu então que é justamente esse termo que dá origem à força de Einstein, tá certo? Se agora você tem eixos y', x' que tem a mesma, compartilham origem com yx, porém o yx é inercial e o linha está rodando com relação ao inercial, então agora a aceleração dessa partícula ela vai ser a aceleração, né, que ela tem com relação ao referencial inercial e vários termos. Esse termo da origem é o que a gente chamou da força de Coriolis, esse termo é a força centrífuga e esse termo é a chamada força de Euler. E a gente vai ver um pouquinho da física delas aqui. Então, os detalhes dessa demonstração remeto vocês a vídeos anteriores. Isso é o que a gente vai precisar para o nosso vídeo de hoje. Em geral, quando você pega dois referenciais quaisquer, em geral a relação entre eles
ela tem essa composição, né, da translação da origem com rotação dos eixos, tá? Mas você sempre pode analisar separadamente assim, é em geral mais fácil. Mas saibam que em geral você vai ter as duas coisas acontecendo. Vamos agora então começar estudando o caso em que o R' ele seja não inercial apenas porque a origem dele está acelerado com relação ao Rzão. Então os eixos não estão rodando nesse primeiro exemplo. Então aí aparece só uma única força de inércia. Você tem uma partícula aqui de massa mzinho, né? Ela vai estar sujeita no referencial R' a essa força de Einstein que a gente estudou alguns vídeos atrás, que é menos massa vezes essa aceleração A, que é a aceleração entre os referenciais. Então esse R dois pontos de T aqui, tá? E aí, como essa força é uniforme, constante, por hipótese, né? A gente está dizendo que esse Azão é constante, e ela é uniforme porque qualquer ponto que você bote aqui a partícula, ela vai sofrer essa mesma força de inércia, e então você pode associar essa força a uma energia potencial, que é basicamente dado por essa expressão daqui, tá? Nota que essa é exatamente a mesma matemática da energia potencial gravitacional. Você tem que o peso ele é uma força constante uniforme, né? Quer dizer, dada por menos mg. E aí, portanto, a gente tem aqui que o potencial gravitacional vai ser menos mg escalar r, que é o próprio mgh que a gente está acostumado, tá? E aqui, brincando que a matemática é exatamente a mesma, e eu deixo aqui a pergunta, será que a física não é também? Que aí está por trás um pouco dessa ideia de pensar a gravidade como força de inércia. Enfim, está discutido lá no vídeo de forças de Einstein, tá? Então, uma outra forma de falar isso, quer dizer, juntando aí o que a gente fez lá no vídeo de forças conservativas. Então, esse vídeo próximo, eles são interessantes, que a gente, em certo sentido, vai mobilizar tudo que a gente fez no curso de mecânica aí. É bem um fechamento aí das nossas discussões para ligar vários pontos. Então, pelo vídeo lá de forças conservativas, quer dizer, o trabalho da força de Einstein a gente pode calcular como sendo essa integral de linha. A força de Einstein ela é uniforme, tá? De modo que ela pode pular aqui para fora. E aí, você vê que essa integral independe do caminho, que a integral de dr vai dar só o ΔR, né? E isso é justamente, quer dizer que esse trabalho independe do caminho, ele pode ser escrito como menos a variação de uma energia potencial, que é esse termo aqui de cima, quem quiser demonstrar, tá? E nota que se o A depender do tempo, aí, em geral, você não vai poder associar uma energia potencial. Você pode classificar melhor do que o em geral, mas a ideia é que uma dependência explícita no tempo da aceleração, você não vai poder associar a energia potencial a ela. Porque aí, agora, você já não tem mais a possibilidade sequer de escrever o trabalho como uma integral de linha, como a gente viu lá atrás. E a física disso é justamente que se esse A daqui depende do tempo, então o trabalho da força ela vai depender do processo, ela não depende só da posição inicial e final. Para começar, você tem que dizer em que instante você está fazendo a análise, tá? Agora, vamos para outro exemplo. Suponha que o nosso referencial linha, ele rode com ômega constante com relação ao referencial inercial, que está denotado aqui sem linha. Esse linha está girando em torno do referencial inercial, as origens coincidem, não tem força de Einstein aqui, esse ômega é constante, então a gente vai ter aqui a presença de uma força centrífuga. E essa força centrífuga ela tem essa expressão, m ômega ao quadrado ρ, ρ chapéu, onde o ρ é a distância ao eixo. Isso aqui é a representação em coordenadas cilíndricas. Vocês podem verificar, então, que vai ter uma energia potencial associada a essa força. Porque se você escrever a energia centrífuga dessa maneira, você vê que a força centrífuga ela é menos o gradiente da energia potencial centrífuga. Tá? E o gráfico aqui da energia centrífuga é essa. Então você vê que ela tem o menos, de maneira que ela vai ficando cada vez mais negativa. Lembra que a força aponta sempre no sentido de diminuir a energia potencial, de maneira que a gente vê que a força está no sentido de maior ρ. Ou seja, você está jogando para fora do eixo, que é a intuição mesmo da força centrífuga. Então, uma vez que a gente escreveu a força como menos o gradiente de potencial, ela é conservativa. Isso é um outro critério que a gente viu lá atrás para forças conservativas, e ele se verifica aqui. Ora, se a gente tem, por exemplo, voltando aqui no exemplo do balde de Newton, que a gente analisou no vídeo de forças centrífugas. Você bota aqui, então, esse balde para rodar em torno de um eixo, que está fixo aqui no referencial inercial. Cara, se você vai para o referencial que está girando junto com o fluido, você tem que, nesse referencial, o fluido tem aceleração nula, tá? E aí, como vocês veem lá em hidrostática, a superfície livre precisa ser um meio que potencial. Só que nesse referencial agora você tem potencial centrífugo. Então, para análise energética, você vê que essa soma da energia potencial gravitacional com a energia centrífuga tem que ser uma constante, que eu estou aqui escolhendo como zero. Tenho o direito de fazer isso. E aí,
Você vê então que o z como função de ρ é uma parábola, que é bem o resultado que a gente obteve antes, só que agora com muito menos esforço. Então, muitas vezes é útil fazer uma análise energética do problema. A gente vê que a física aqui do potencial centrífugo é muito rico. E a gente argumentou que essa força ela é conservativa, vendo que ela pode ser escrita como menos o gradiente de um potencial. Mas você pode verificar explicitamente que o rotacional é zero. Tá? Calcule o rotacional dessa força, vocês vão ver que é zero. E até quem quiser pode escrever dessa outra forma equivalente, escrever o potencial centrífugo, pode também ver que calculando o rotacional desse cara vai dar zero. A gente lá no vídeo de força centrífuga viu que tinha essas duas formas equivalentes de escrever. Tá? Um outro exemplo fascinante para a gente ver aqui as forças de inércia atuando e uma análise interessante de energia é no caso das forças centrais. Então agora imagine que você tem um referencial que está girando junto com a partícula. Então você tem uma partícula que aqui no instante t está numa posição, em t mais epsilon ela se deslocou, essa origem aqui é um centro de força. Então a gente fez a análise, quando estudou as forças centrais, da perspectiva de um referencial que era inercial. Agora imagine que você tem um referencial que também está centrado aqui em O, tá? As origens estão ambas coincidindo sempre, não tem força de Einstein, mas você agora está girando junto com a partícula. E aí, nesse referencial, o que você vai ver nesse referencial linha? Então, para o referencial inercial, você vê o referencial linha rodando junto com a partícula, aqui o x'. Para o referencial não inercial, você vai ver simplesmente a partícula andando em uma dimensão. Você está girando junto com ela, você vê apenas o movimento radial. Então, em t ela estava aqui, em t mais epsilon ela se afastou, aqui nesse exemplo que a gente está desenhando. Como é que fica a análise física nesse outro referencial? Então, vamos voltar aqui no nosso lembrete, né? Não tem Einstein, porque as origens coincidem, então não tem esse termo. Agora, verifique o seguinte, quer dizer, tem Coriolis, porque a gente viu que o objeto está se deslocando no referencial linha. Está se movendo só em uma dimensão, mas ele está se movendo. Tem centrífuga, porque o nosso referencial está girando. E tem Euler. Tem as três, todo mundo está aqui, porque para você acompanhar a partícula, lembra que a partícula, a velocidade angular que ela gira, muda no tempo, né? A gente viu isso lá no vídeo de força centrífuga. Quando você está mais pertinho do centro de força, você gira mais rápido, quando você está mais longe, você gira mais devagar. Então, esse ômega ponto é não nulo. Então, você tem essas três forças para botar na análise. Vamos botar elas. Primeiramente, tem uma força centrífuga aqui, né? Que aponta para fora do eixo de rotação. Lembra que o eixo de rotação ele é o eixo perpendicular aqui à tela que passa pelo centro de força. Então, a força centrífuga aponta no sentido ilustrado na figura. E tem esse módulo. Então, eu nem vou ficar carregando esse T aqui, mas é só para lembrar que o ômega depende do tempo. Tem a força de Coriolis, que é dada por essa expressão. A velocidade nesse referencial radial é fundamental, como a gente trabalhou. Lembrar que a força de Coriolis, esse V, é o V no referencial que você está analisando, não inercial. Então, aqui o V', né? E esse V é puramente radial e nesse movimento da figura, o V está nessa direção aqui. Ele está se afastando da origem, né? Nesse exemplo, do jeito como a gente desenhou. Pausem o vídeo, façam os produtos vetoriais e verifiquem que a força de Coriolis está no sentido indicado na figura. Tem a força de Euler, que vai ter a ver com o ômega ponto. Nota que o ômega, ele está, se você olhar aqui, lembra que sempre que você faz força de inércia, você está sempre comparando com um referencial inercial de referência. Esse ômega ponto só é definido nessa comparação, tá? Então, você não consegue fazer física no referencial não inercial sem falar em algum inercial. Isso é fundamental. Então, vamos voltar aqui no inercial. Você vê que o ômega de t está saindo da tela de vocês. E, conforme a partícula gira, ela está se afastando. Então, a gente viu na aula de forças centrais que o θ, o ômega vai estar diminuindo com o tempo, né? Porque ele está se afastando, então a velocidade angular dele diminui. Conservação de momento angular. Portanto, ele vai ter uma aceleração angular para dentro da tela. Tá? Então, esse ômega ponto é um vetor para dentro da tela. Façam a análise vetorial e vejam, portanto, que a força de Euler ela vai estar na direção oposta à força de Coriolis. Por fim, a gente tem aqui a força física, que a gente viu que é invariante por mudança de referencial. Argumentou lá alguns vídeos atrás, de modo que essa força central, ela aponta, e tem o mesmo módulo, aponta no sentido aqui do centro de força e com o mesmo módulo que no referencial inercial. Tá? E vamos agora fazer um balanço dessas forças. Bem, quando a gente estudou o referencial inercial, a gente viu, né, que as equações eram dadas pela seguinte expressão. Massa vezes a componente radial da aceleração é a força na direção radial, que no referencial inercial só tem uma força. De todas essas forças que a gente representou aqui no referencial não inercial, só a magenta aqui, que é a força central, existe no referencial inercial.
e, portanto, essa força, como é central, ela não tem nenhuma componente angular. Então, a segunda lei de Newton, ela vai dizer que massa vezes a componente θ da aceleração é zero. E aí, quando você abre aqui em polares a aceleração radial e a aceleração θ, como a gente fez na aula de forças centrais, a gente mostrou essas duas equações aqui. Tá? Agora, vamos comparar o que a gente fez com agora o que está acontecendo no referencial não inercial. No referencial não inercial, a gente viu por construção, né? Quer dizer, se a gente está girando junto com a partícula só se move nessa direção daqui. De modo que a força de Euler ela tem que compensar exatamente a força de Coriolis. E essa imposição, justamente, no referencial inercial, era justamente dizer que a aceleração em θ era zero. Então, esse sujeito aqui é a força de Euler, olha o ômega ponto aqui, e esse é a força de Coriolis, aqui o famoso 2, né? E aqui ômega vezes velocidade, no referencial linha você só tem velocidade radial. Tá? Então, mostrem, verifiquem, pausem o vídeo, verifiquem isso aqui exatamente impor que no referencial não inercial, Euler e Coriolis se contrabalanceiam perfeitamente, se balanceiam perfeitamente. Agora, na direção radial, como é que fica a equação? No referencial inercial, a gente tinha que a aceleração radial tem esses dois termos, então a gente tinha que R2 pontos menos ômega ao quadrado R era justamente, estava ligado justamente com a força central. No referencial inercial, olha agora como é que essa equação fica. Ela vai dizer que MR2 pontos, né, porque agora você tem um movimento unidimensional aqui, não tem necessidade de coordenada polar, não tem nada, que poderia ser, na verdade, formalmente seria o MX' 2 pontos, enfim, mas o X' nesse referencial vai ser justamente o R naquele. Então, o MX' 2 pontos, né, vai ser a força central e aqui composta com a força centrífuga. Então, você vê que é a mesma equação, só que a força centrífuga está, num lado ela aparece como uma parte da aceleração, no outro como uma força, que é justamente ali a álgebra que caracteriza a física das forças de inércia, como a gente viu. O ponto de vista matemático é, entre aspas, só você passar um termo da aceleração para o lado da força. Do ponto de vista físico, isso é dramaticamente profundo. Tá aqui, você vê que a equação é a mesma. Consequências. Bem, se a gente lembrar aqui que no referencial inercial o momento angular conserva, então isso permite relacionar esse L do momento angular no referencial inercial com o ômega. Então a gente pode, e com R. Então a gente pode escrever, como a gente fez extensamente nas aulas de forças centrais, a gente pode escrever o ômega em função do L e do R. E a gente pode então trazer essa relação para cá. Cuidado com a interpretação, esse L aqui não é o momento angular no referencial linha, tá? Porque inclusive no referencial linha não tem momento angular, movimento retilíneo. Tá? Agora, o importante é isso. Esse cara é uma constante. Enfim, ele é caracterizado justamente... o que importa aqui é que você está dizendo que essa força de inércia ela pode ser escrita dessa forma daqui. E a variável aqui é esse Rzinho. Essa, na verdade, de novo, como eu disse, o mais rigoroso aqui seria escrever X' aqui. Mas, enfim, eu tenho direito de chamar essa coordenada X' de R. É o que eu estou fazendo só para ficar mais fácil a comparação com outro referencial. Mas, então, essa equação é super profunda. Olha a quantidade de sutileza que tem aqui dentro. Mas esse L basicamente é uma constante, assim como eu disse anteriormente, para você caracterizar qual é a força de inércia em primeiro lugar, você precisa relacionar com o referencial inercial. Então, esse ômega é quem? Esse ômega é a velocidade com que o referencial inercial se move com relação ao inercial. E ele pode ser escrito em termos do L, que é uma constante de movimento no referencial inercial que você está tendo como comparação. Então, o referencial inercial ele sempre está escondido no referencial inercial. Necessariamente. Você nunca consegue fazer uma física inteiramente, você não consegue abrir mão dos referenciais inerciais e fazer uma física, uma mecânica newtoniana inteiramente referencial não inercial. Isso é um ponto sutil e fundamental. Bem, uma vez que a gente tem agora o lado direito dessa forma, nota que o lado direito é uma força, uma função só de R. Esse problema unidimensional que a gente tem, uma força só de R sempre pode ser escrita como menos a derivada de um potencial. É sempre conservativo. O problema é unidimensional, a gente viu que em uma dimensão basta a força ser função só da posição. Eis, então, se você buscar qual é o potencial associado a essa força composta, você vai ter essa expressão aqui, tá? Onde o de R, ele é justamente o U associado à força central que a gente, que você tinha aqui, tá? Agora, olha só, esse termo que a gente está chamando então de potencial centrífugo, porque ele veio da força centrífuga, pô, a gente antes fez a análise e viu que esse cara tinha um menos. Esse menos era essencial lá para a nossa análise aqui, para a parábola ficar emborcada para cima, como está aqui. Então, enfim, cadê esse menos? Se você pegar aqui, substituir o ômega pela conservação do momento angular,
você vai chegar no sinal trocado aqui. E esse sinal é fundamental. Lembra que ele é que dava barreira centrífuga e protegia aí o planeta de cair no centro. Será que agora, misteriosamente, a gente descobriu esse menos, todos os planetas vão cair no Sol? Não. O problema, e aqui é fundamental, o ômega depende do tempo, tá? Nesse problema. Quando o ômega depende do tempo, em geral, a força centrífuga não é conservativa. Lembra lá, uma das condições para a força ser conservativa, como a gente viu, é a força ser função da posição. Em 3 dimensões, nem basta isso, ainda tem um critério adicional. Força depende do tempo, em geral, o trabalho vai depender do processo. Então, por que aqui a gente, afinal de contas, está então conseguindo falar em energia potencial no primeiro lugar? Porque aqui, no fundo, a gente escolheu um referencial inercial muito específico, em que o ômega depende do tempo apenas através do R. Ele varia no tempo apenas através do R. No referencial inercial, isso é a consequência justamente do conservação do momento angular. Então, na realidade aqui, o ômega é função de R, de modo que a gente consegue escrever o potencial centrífugo dessa forma. Apenas quando você escreve assim, aí você pode agora falar, ó, a gente tem aqui uma força do lado direito que é a função só da posição. E aí eu busco a energia potencial associada a ela. E esse termo que veio daqui, a gente tende a chamar de potencial centrífugo também, tudo bem. Agora, barreira centrífuga, o que for. Mas é importante a gente saber que não é a mesma coisa do que você chegar no potencial centrífugo que a gente demonstrou para ômega constante e impor o vínculo. Isso é fundamental. Não é à toa que aqui, naquele problema, a gente chamou de potencial centrífugo. E agora, seguindo a tradição dos livros, a gente chama isso de barreira centrífuga. O gráfico desse daqui diverge na origem. Tá? Então, assim, são duas coisas muito relacionadas, mas não é a mesma coisa. Lembrem sempre disso. Se o ômega depende do tempo, em geral, não tem conservação de energia. Agora, em certos casos, você pode ter um referencial que é muito escolhido a dedo, de maneira que, na verdade, o ômega dependa do tempo apenas através de do espaço. E aí você, nesse tipo de situação, talvez possa associar. No caso de força central, você consegue. Então, olha quantos elementos para fazer essa análise cuidadosamente, tá bom? Voltemos agora para um breve resumo. O que a gente viu até o momento? Que, por exemplo, a força de Einstein, se a aceleração for constante do tempo, você associa uma energia potencial. Caso a aceleração dependa do tempo, em geral você não pode, salvo sutilezas que a gente comentou no slide anterior. E no referencial girante, né? Força de Coriolis nunca faz trabalho, porque ela é perpendicular à velocidade. Tá? A gente viu até que tem ali um mapa possível dela, pensando como campo magnético, a gente viu no vídeo de Coriolis. Então, assim como o campo magnético, pela mesma razão, ela não trabalha. A força centrífuga, a gente viu que se o ômega é constante, você sempre associa uma energia potencial, que é a energia potencial centrífuga. Agora, se o ômega não for constante, em geral você não vai poder analisar não vai poder associar uma energia potencial, em geral ela não vai ser conservativa, salvo exceções mencionadas anteriormente. Resta analisarmos força de Euler. E a força de Euler ela não é conservativa. Eu vou mostrar isso no seguinte exemplo. Imagina que a velocidade angular ela varia linearmente no tempo, ou seja, a aceleração angular seja constante. Se o ômega ponto não for constante, aí já dava para ver mesmo que em geral ela não vai ser conservativa, pelas razões que a gente discutiu anteriormente. Agora vamos imaginar mesmo esse caso, ômega ponto constante. Vamos pensar, lembra que para mostrar que não é conservativo, basta um contra-exemplo esperto. Então imagina que você tem uma partícula que está parada no referencial inercial. E agora você vai para um referencial que gira com respeito ao seu referencial inercial com ômega. Por exemplo, aqui no sentido anti-horário. Nesse referencial linha, você vai ver a partícula girar no sentido horário. E ela vai girar com velocidade angular ômega. Como a velocidade angular é constante, então o movimento nesse referencial, a velocidade angular da partícula vai crescer linearmente no tempo. Tá? Onde esse seta-chapéu aqui é o vetor tangente ao círculo. Então a velocidade está sempre tangente e ela vai ser ômega R. O ômega cresce linearmente no tempo. É isso. Tá? Então você vê o seguinte. Façamos agora uma análise mais detalhada, quer dizer, quais são as forças que atuam nesse problema? Coriolis, centrífuga. Esse a gente analisou bastante a Coriolis, inclusive ela é 2 vezes a centrífuga. É essa composição das duas que vai ser a resultante centrípeta, nesse referencial linha. Mas, do ponto de vista energético, nenhuma das duas faz esse trabalho, porque ambas estão perpendiculares ao deslocamento. Coriolis nunca faz, e nesse exemplo centrífuga também não faz, porque ela está perpendicular ao deslocamento. Sobrando apenas a força de Euler. Nota que como essa partícula estava em repouso no referencial inercial, a força resultante física sobre ela no referencial inercial é zero. Então não tem nenhuma força física aqui no linha, é só a força de inércia. Então a força de Euler é que está fazendo todo o trabalho. Enganado por essa expressão, por favor, pausem e verifiquem o cálculo para verificar aqui a direção, tá, da força de Euler. Façam ali as regras da mão direita, etc.
Cara, quando a partícula dá uma volta completa, como essa velocidade sempre cresce, porque a gente está com a aceleração angular constante, significa que ela ganhou energia cinética. A única força que trabalha é Euler. Então quem deu energia cinética para ela foi Euler. Portanto, numa curva fechada, o trabalho é não nulo. Donde força de Euler não é uma força conservativa, tá certo? Mesmo quando ela não depende do tempo. Agora, ponto importante do vídeo. Havendo ou não conservação de energia, você sempre vai poder dizer que a variação de energia cinética é o trabalho, desde que você inclua o trabalho da força de inércia. Se você estiver mudando de um referencial inercial para o outro, aí você não precisa botar força de inércia, porque não tem força de inércia. Mas esse teorema vai ser sempre verdadeiro, tá? E aqui um ponto importante, que a gente até comentou anteriormente, estava lá nos questionários e tal. O trabalho muda quando você muda de referencial, mesmo se estiver só de inercial para o inercial, tá? Porque o trabalho é a integral da potência. Quando você muda a força invariante de Galileu, o dt também, mas a velocidade não, você tem a composição de Galileu. Então o trabalho muda, a variação de energia cinética muda, tá? Energia cinética tem a ver com v quadrado, que muda. Agora, essa igualdade não muda nunca. Então, essa questão, se você estiver mudando de referencial inercial para o outro, isso é sempre verdade, tá? Agora, a conservação de energia é uma discussão mais sutil, como a gente veio vendo no vídeo. E se você tiver referenciais não inerciais, aí você, além do trabalho das forças físicas mudar de um referencial para o outro, você tem que incluir o trabalho das forças de inércia. Agora, como é que fica a conservação de energia quando você muda de referencial? Bem, até aqui a gente esteve só olhando a conservação de energia num dado referencial, se fosse ele inercial ou não inercial. Agora eu quero brincar um pouco como é que você relaciona energia em diferentes referenciais. Então vamos começar imaginando o seguinte, quer dizer, que você tem aqui um referencial R, um referencial R', vamos imaginar primeiro que não tem rotação nem nada. Você tem só aqui uma origem transladando com relação a outra. E aí, como é que é a energia cinética no referencial sem linha? mv ao quadrado sobre 2. Um referencial linha, agora é só botar V'. E a gente viu como relaciona aqui a velocidade da partícula no referencial linha e no sem linha. Vai ser aqui a composição de Galileu, né? Tá? De modo que a energia cinética linha ela vai ser cinética sem linha menos P escalar V mais esse termo daqui. Tá bom? Então vamos agora interpretar essa equação. E para a gente interpretar, vamos antes olhar o que acontece quando a gente agora tem um sistema de partículas. Vai ser basicamente, se você quiser saber a energia cinética do sistema e quiser comparar os dois referenciais, é somar o que a gente fez, né? Para uma partícula, essa expressão de cima. Quando você soma para n partículas, né, o que vai acontecer é que agora você tem aqui que vai aparecer o momento do centro de massa e aqui vai aparecer a massa total. Então, nota que, na verdade, quer dizer, que eu estou pensando em partículas pontiformes, né? Mas isso aqui vale para um corpo extenso também, tá? E aí, imagina que essas partículas aqui estejam interagindo por forças conservativas, como a gente viu que era o caso, vários casos importantes na física, né? Como gravitação, o eletromagnetismo. E aí, nessa situação, a gente pode associar uma energia potencial a esse sistema. A gente mostrou que essa energia potencial ela depende só das distâncias, né? Então, no caso da gravitação, vai ser g mesão m sobre a distância entre as partículas. E a distância ela é invariante de Galileu. Tá? E aí, dessa forma, a gente pode então associar uma energia mecânica a esse sistema, que é a energia cinética mais potencial. Caso ele esteja isolado, essa energia vai ser uma constante de movimento. Se tiverem forças externas, aí não precisa ser. Mas eu sempre posso olhar aqui para a energia mecânica desse sistema definido dessa forma. E como a energia potencial depende só das distâncias, como eu falei, portanto ela é invariante de Galileu, a gente pode somar o U dos dois lados, né? O U' é igual a U. E aí, a gente vê que isso aqui é uma relação entre as energias mecânicas do sistema. Então, a gente agora consegue relacionar a energia em diferentes referenciais. Vamos agora interpretar melhor essa expressão. Se ambos os referenciais forem inerciais, então a velocidade relativa entre eles tem que ser uma constante. De modo que você pode jogar esse cara aqui fora sem perda nenhuma, porque ele é simplesmente uma constante e aí não muda as equações de movimento. Então, essa é a relação que a gente costuma usar aqui quando a gente está relacionando a energia mecânica de um sistema em dois referenciais distintos. Tá? Quando você tem um sistema isolado, aí esse sujeito aqui é constante, porque a gente está, por hipótese, em referenciais inerciais, e aí lembra que a aceleração do centro de massa ele enxerga só a força externa, como a gente viu lá na aula de sistema de partículas, de modo que esse cara daqui é constante.
E essa velocidade, que relaciona dois referenciais inerciais, vai ser também constante. De forma que a gente vê que se a energia se conserva em um referencial, portanto, ela se conserva em todos. A lei de conservação de energia ela é invariante por mudança de referencial. Agora, olha a sutileza. A gente viu que a energia cinética de um sistema muda de um referencial para o outro. A energia potencial a gente está dizendo que não muda, porque ela é invariante, ela só depende das distâncias que são invariantes de Galileu. E isso é verdade para uma mudança geral de referencial, não precisa ser de um inercial para o outro, pode ser para um não inercial, como for. E aí, quer dizer, por que isso acontece? Como é que a gente pode interpretar isso fisicamente? A gente viu que a energia cinética tem que mudar porque o trabalho ele depende do referencial que você está. Agora, vamos pegar aqui duas partículas só. Vamos analisar só o caso de duas partículas. E aí, tem uma força que a partícula 1 faz na 2 e vice-versa. Se você agora somar o trabalho que a força da 2 faz em 1 com o trabalho que a 1 faz na 2, ou seja, a soma dos trabalhos, ela vai ser justamente você somar o trabalho que a partícula 2 faz na partícula 1, que vai ter a ver aí com F escalar, a força, né? Produto escalar com a velocidade do 1, tá? Isso é potência, né? E se você integrar no tempo, você vai ter o trabalho. E você pode somar com a força que a partícula 1 faz na 2, a potência que isso produz na partícula 2, vai ter esse trabalho. E aí, a soma desses trabalhos, como a gente viu na aula de sistema de partículas, ela é justamente menos a variação da energia potencial. Essa soma daqui, usando ação e reação, terceira lei de Newton, você pode botar esse F12 em evidência e você vê que é o produto escalar com a velocidade relativa, que é invariante, né, por mudança de referencial, de modo que essa soma dos trabalhos ela é invariante de Galileu. Por isso que o U' é igual a U. Ou seja, embora o trabalho em cada partícula seja dependente do referencial que você está, a soma dos trabalhos não é. E aqui é fundamental, então, destacar justamente que a energia potencial ela é associada ao sistema. Então, a gente tem aqui a energia potencial da interação da partícula 1 com a 2, e a variação dessa energia potencial depende só da distância relativa entre elas. Porém, o trabalho em cada uma das partículas vai depender de um referencial para o outro. Então, olha o que isso leva a gente. E aí, às vezes, você pode escolher um referencial mais simples. Por exemplo, pensa lá a Terra e o Sol. Se você vai para o referencial do Sol, que vamos considerar aqui uma boa aproximação inercial, você tem que, nesse referencial, não tem nenhum trabalho sobre o Sol. Então, o trabalho sobre a Terra vai ser menos a variação de energia potencial do sistema. E aí você vai ter, então, que a energia cinética da Terra mais a energia potencial do sistema é constante. E aí meio que a gente acaba pensando isso aqui como sendo uma energia potencial da Terra, que é uma coisa que, na verdade, não faz sentido. A gente viu que a energia potencial ela é associada ao sistema. Mas isso aqui funciona bem, isso aqui do ponto de vista matemático é uma lei de conservação, que no referencial do Sol vale para o movimento terrestre. E se você quer descobrir o movimento da Terra, isso está perfeito, está ótimo. É uma lei de conservação do problema. Agora, a interpretação física enquanto energia ela é mais natural quando você olha realmente sempre para o sistema físico. Você entende que esse fio depende da distância e a gente tem essa constatação fundamental de que a variação da energia potencial do sistema é o trabalho resultante realizado na configuração. Então, a força que o Sol faz na Terra vai ter o trabalho na Terra, a força que a Terra faz no Sol vai ter o trabalho do Sol. E o que acontece embora justamente o fato da força ser conservativa significa que essa soma aqui vai dar uma energia potencial que depende só da configuração, e isso aqui vai ser invariante de Galileu, a maneira como essa energia é repartida entre as partes do sistema depende do referencial. E em certos casos você pode aqui associar como se fosse uma lei de conservação para uma partícula só. Então, esse aqui é um ponto extremamente sutil. Mesmo que você leve em conta que o referencial do Sol não é inercial, no referencial do Sol vai ser sempre verdade que o trabalho no Sol é zero, que ele está parado, e você vai poder usar isso aqui. Só que aí, isso daqui já não vai ser mais verdade, que você vai ter que botar também o trabalho da força da força de inércia, né? Então tem uma sutileza adicional. De qualquer forma, voltando aqui, essa expressão você sempre pode usar para relacionar a energia de um referencial com o outro. Tem que tomar muito cuidado com a interpretação. Então, se você tiver sistemas não isolados, esse P vai depender do tempo. Então, por exemplo, uma partícula só, esse daqui vale, e se ela tiver sob ação de alguma força externa, vai ter aí, esse P vai depender do tempo. Então, você pode perfeitamente ter a conservação de energia mecânica em um referencial e não no outro.
Agora, se você tiver só forças conservativas e tal, se você olhar para o sistema isolado, aí, como a gente viu, conservação de energia e o referencial inercial valem todos os referenciais inerciais. Se o referencial for não inercial, esse R' para o qual você está indo, aí, quer dizer, mesmo que o sistema seja isolado, em geral não vai ter conservação de energia no referencial linha, mesmo que tenha no referencial sem linha, que agora esse V vai depender do tempo. Caso a aceleração seja constante, você até pode associar agora uma energia potencial, como a gente comentou, como a gente viu anteriormente. No questionário eu vou até botar uma questão passo a passo de como relacionar essa equação com o que a gente fez antes lá da energia potencial do Einstein. Mas o ponto é, quando você tem esse caso, e apenas quando a aceleração é constante, a gente pode associar aí uma energia potencial. Porém, vai ter uma interpretação física bem distinta, né? Quer dizer, agora é uma energia potencial que não está associada a um sistema. Então, assim como a força de inércia que a gente coloca do ponto de vista operacional salva o F igual a ma, do ponto de vista conceitual é bem distinto, né? Quer dizer, é uma força que não satisfaz a terceira lei, não tem paração e reação, é uma força que não é invariante quando você muda de um referencial para o outro, né? Quer dizer, nos inerciais ela não existe. E além disso, agora a gente vê uma outra faceta conceitual, que é o fato de que, mesmo quando você pode associar uma energia potencial a uma força de inércia, ela não é associada a um sistema, é associada a cada partícula. Tá? Por fim, vamos agora imaginar que as origens do referencial linha e sem linha coincidem, mas que o referencial sem linha está rodando com relação ao linha. E aí tem algumas expressões bem úteis também que a gente pode obter nesse caso. E aí eles são baseados no fato de que o V', né, vai ser dado pela velocidade no referencial sem linha, acrescentando aqui o termo da rotação, né, como a gente viu em vídeos anteriores. E aí essa relação permite ver justamente como que a energia cinética se transforma, enquanto que a energia potencial ela não se altera, como a gente discutiu, de modo que a relação entre energia mecânica no referencial linha e sem linha, pausem um vídeo, verifiquem um cálculo, ela é dada por essa expressão daqui. Agora, quando o ômega é constante, esse termo aqui, vocês podem verificar que é exatamente menos o que a gente chamou de energia potencial centrífuga lá mais cedo. Podem abrir esse cálculo, vocês vão ver que é exatamente isso. Quer dizer, nota que esse produto vetorial só importa a componente do R perpendicular ao eixo de rotação, que é o ρ, né? Em cilíndricos, de modo que isso aqui é exatamente ômega ao quadrado, ρ quadrado. Tá? E aí você vê que é exatamente menos a energia potencial centrífuga. E aí, olha que interessante então, o que acontece quando a velocidade angular é constante. Nesse caso, a gente pode passar esse termo aqui para o lado esquerdo e reinterpretar a energia, ou seja, dizendo que a energia no referencial linha, além da energia mecânica que a gente agora tem que colocar uma energia potencial centrífuga. Então, olha como é a mesma dança conceitual que a gente estava fazendo antes. Quer dizer, a energia potencial de uma força física é invariante por mudança de referencial. Porém, as forças de inércia, a gente tem uma energia que é associada a uma partícula só e não ao sistema, e que muda de um referencial para o outro. Então, quando a gente faz essa associação e diz que a energia no referencial linha é dessa forma, a gente tem essa relação aqui entre a energia no referencial linha e a energia no referencial sem linha. Nota que o E caligráfico aqui é para lembrar que você está colocando na mão aqui a energia potencial centrífuga. Uma observação importante, quando você escreve nessa forma, essa equação é válida desse jeito também para um sistema de partículas. Se tiver N partículas ou um corpo extenso, você somar aqui, você vai ter agora só que interpretar esse L como sendo o momento angular do sistema com relação à origem. Se você pegar a forma anterior que a gente tinha, ela também vai valer, mas o potencial centrífugo é diferente para cada partícula, então aqui vai ficar um somatório, né, para as partículas. Então aqui esse L agora inclui uma energia potencial centrífuga e, de novo, conceitualmente, aqui um ponto importante, essa energia potencial ela é associada a cada partícula e não ao sistema. Para cada partícula você calcula quanto que ela vale e soma para todas as partículas. Tá? Então, essa relação aqui ela é bastante útil, bastante usada aí. Em geral, a gente usa, imaginando aqui que o referencial sem linha é inercial e o com linha é não inercial. Porém, ela pode ser usada também quando ambos os referenciais são não inerciais, ou pior até, quando o linha é inercial e o sem linha não é inercial. Quando você usa assim, esse potencial centrífugo que você somou aqui é para corrigir, na verdade, o potencial centrífugo que estava no outro. Mas eles já são usos incomuns, quer dizer, o mais simples e o mais útil, em geral, é justamente a gente considerar que o referencial sem linha aqui é inercial e a gente está querendo relacionar o linha como sendo o não inercial.
Tá? Por fim, nota então que se você não tem torque externo, tá? Com relação a esse ponto O, o momento angular é conservado, o ômega por hipótese é constante, de modo que conservação de energia no referencial sem linha implica na conservação de energia no referencial linha, lembrando sempre que isso é válido porque a gente colocou aqui na mão a energia potencial centrífuga, né? É importante. Digo na mão, quer dizer, ela sai naturalmente da conta, mas na nossa interpretação, do nosso cálculo da energia do sistema, a gente está contemplando a energia potencial centrífuga. Para finalizar, alguns comentários finais. Então, a gente estudou aqui a relação entre energias e diferentes referenciais. De maneira geral, a relação entre grandezas físicas e diferentes referenciais é extremamente importante, bonito, sutil, e acaba sendo pouco explorada em mecânica newtoniana. Agora, curiosamente, por exemplo, na mecânica de Einstein, que é justamente chamada teoria da relatividade, você busca muito relacionar ali grandezas em diferentes referenciais inerciais. Contudo, apesar do nome, até por isso é um nome ruim, a mecânica do Einstein ser chamada teoria da relatividade, a mecânica newtoniana também é relativística. Ela tem o princípio da relatividade de Galileu. Muda apenas, na verdade, o que caracteriza a teoria não é o que ela tem de relativo, o que ela tem de absoluto, que isso permite relacionar os relativos. De modo que o que muda é que a mecânica newtoniana ela é pautada pelos seguintes absolutos, quer dizer, tem a hipótese do tempo absoluto e do espaço absoluto, que permite você relacionar um referencial, as medidas de um referencial que se move com relação ao outro. Além disso, as leis da mecânica têm simetrias por rotações, e a rotação ela é caracterizada pelo fato de que o tamanho dos vetores é constante. A rotação na mecânica de Einstein ficou igualzinha. Só que agora a maneira de encontrar o movimento relativo, o absoluto agora, é a velocidade. Então, o que vai caracterizar a relatividade de Einstein é o absoluto da velocidade da luz. E aí, curiosamente, apesar da física da relatividade, em muitos aspectos, conceitualmente, ser bem mais anti-intuitiva que a mecânica newtoniana, a matemática da relatividade é mais simples, porque, do ponto de vista das simetrias, tá? Do ponto de vista das simetrias é mais simples, porque agora a maneira da gente relacionar aqui um referencial se movendo com relação ao outro, a relação é bem parecida, na verdade, com uma rotação. E rotação é aquela coisa que você estuda desde a álgebra linear bastante. Muda só o sinal. Tudo bem, tem uma física profunda mudar o sinal aqui, mas a matemática é parecida. E as transformações de Lorentz, elas vão ser basicamente rotações, né? Só que esse sinal aqui vai fazer com que, na verdade, sejam rotações por ângulos imaginários. Mas a matemática é a matemática das rotações. E aqui em Galileu, a coisa é bem distinta, né? Isso aqui não tem nada a ver com a matemática da rotação. Então, do ponto de vista das simetrias da teoria, a mecânica de Newton é mais difícil, veja só. E é por isso que, enquanto na mecânica de Newton a gente expressa as leis físicas usando apenas a covariância com as rotações, então você expressa aqui que quando você escreve F igual a MA, esse F se transforma como um vetor frente às rotações, a massa é escalar e a aceleração se transforma como um vetor. Em Einstein, a gente acaba usando equações, a gente escreve elas de uma maneira que é covariante com um grupo de Lorentz completo, que tem as rotações e tem também aí os empurrões, né, os boosts, o movimento relativo. E aí, para isso, a gente precisa dos quadrivetores, né? E a razão do quadrivetor, a primeira vez que a gente vê, parece complicado, quer dizer, ele não tem nada de relatividade, porque, na verdade, a mecânica de Newton, a simetria por empurrão e por rotação, que vai constituir o grupo de Galileu, é tão mais complicado que a gente não usa a representação quadrivetorial em mecânica, em geral. E aí, na verdade, em relatividade, quando você quer relacionar dois referenciais, seja, a única diferença se é rotação, você vai misturar componentes espaciais. Se for um boost, né, um empurrão, você vai misturar componentes temporais com espaciais. Você tem que usar lá as transformações de Lorentz. Mas a matemática é meio parecida. Enquanto que em mecânica newtoniana, olha que complicação, né? Quer dizer, quando você vai para um empurrão de um referencial se movendo com relação ao outro, a gente viu que a força é invariante, né? A força física, né? A força de inércia não. A velocidade compõe desse jeito, a energia desse outro jeito. Então, cada uma tem uma riqueza conceitual, tem que ser analisada separadamente. Então, curiosamente, é por isso até que essas mudanças referenciais acabam sendo pouco exploradas no curso de mecânica newtoniana. Então, você veja só, isso que está aqui do lado da mecânica de Einstein é praticamente a primeira aula aí no curso de relatividade, né? Primeira semana de aula de relatividade. E aqui a correção da energia foi a última do nosso curso de mecânica newtoniana. Você vê como que aqui a coisa é mais sutil, que não quer dizer que seja conceitualmente menos importante, e justamente, inclusive, por ser importante, vale muito a pena estudar. Então, esse vídeo esse comentário encerra esse vídeo,
E antes de encerrar o curso, a gente vai estender esse comentário para discutir como que fica a questão do momento angular em referenciais não inerciais. Obrigado aí. Qualquer dúvida, leve para o nosso encontro.